Muito bem, meus irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 10. Vamos seguir aí em Romanos 10, que havíamos começado em setembro. Romanos 10. E hoje nós vamos ver do 5 ao 11. Romanos 10, do 5 ao 11. Quero convidar novamente a igreja a se colocar em pé, os que puderem. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 10, 5 ao 11. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca, ou se com tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Vamos ter um momento de oração. Obrigado a Deus pelos louvores e pelas orações que foram entoados nesta manhã. Nós somos gratos. E somos gratos pela Tua palavra que o Senhor nos deixou, para que pudéssemos viver e aprender dela, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que ela venha agora também a nos instruir mais um pouco sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nós estamos na quarta parte do livro de Romanos. Falamos que ele é dividido em 5 partes. E nós estamos na quarta parte, não vamos repassar todos eles. Mas esta parte da carta de Paulo aos Romanos, ele está tratando de uma questão que, na realidade, ainda paira nos dias de hoje. Algumas dúvidas e até mesmo alguma confusão. E o tema é: qual o lugar da nação de Israel no plano de Deus? Visto que, se a salvação é pela fé em Cristo, então alguém poderia perguntar: onde ficam as promessas de Deus a Abraão? As alianças, a lei, os sacrifícios, o sacerdócio, as festas, tudo aquilo que o povo de Israel praticou ou praticaram durante tantos séculos. Então, onde fica tudo aquilo que Deus dirigiu-se à nação de Israel para que praticasse? Como então a nação de Israel se encaixa nos planos de Deus, sendo que agora Paulo está a dizer que a salvação é pela fé em Cristo? E que então, a princípio, parece que todas aquelas coisas estão em contradição com Paulo. Mas é o contrário. Paulo está a mostrar, durante todo o livro de Romanos, que tudo aquilo literalmente apontava para Cristo. O que acontecia é que eles não souberam entender o que Deus estava transmitindo a eles. Ou seja, Paulo está a nos falar, a partir do capítulo 9, de um Israel espiritual, ou seja, que tudo aquilo apontava para algo maior, que é a própria igreja, que é a Israel espiritual, o Israel de Deus. Ou seja, Paulo já havia dito que a salvação é tanto para judeus quanto para gentios. Já vimos isso no decorrer do estudo de Romanos que estamos. Eles são eleitos antes da fundação do mundo, os quais, ao ouvirem o Evangelho, e por isso o Evangelho precisa ser pregado, Paulo vai falar isto, e nós vamos estudar isso no próximo domingo, é necessário que o Evangelho seja pregado para que as pessoas creiam
naquilo que Paulo ou que Deus nos deixou através de Paulo. Portanto, as promessas não falharam. É claro que a palavra de Deus não falha. O que precisava ter atenção é como nós lemos a palavra. Hoje de manhã estivemos aqui a estudar a carta de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse. E nós percebemos algumas dificuldades que muitas vezes as pessoas ainda têm em detrimento de algumas questões que estão lá escritas. Mas como é que eu posso literalmente entender o que está lá escrito se eu não estudar literalmente aquilo? É por isso que muitas vezes dá confusão, porque um fala de um jeito, o outro fala de outro jeito, e aí nós ficamos sem saber como reagir. O que aconteceu aqui é que Israel não havia entendido que tudo era uma representação de Cristo e do que Cristo faria pela salvação de todos os que nele crer. E no capítulo 10, que iniciamos já faz um tempinho, foi em setembro que nós iniciamos, depois demos uma parada para outros assuntos, falamos que Israel, desconhecendo a justiça de Deus, que é a maneira como Deus nos justifica, estabeleceram a sua própria justiça, que é o versículo 1 ao 4, que nós vimos então em setembro. E Paulo então termina esta parte dizendo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu sei que é confuso isso, mas nós vamos tentar trazer uma explicação para que nós possamos entender. Ou seja, por desconhecerem a justiça de Deus, o que é que eles fizeram? Condenaram o Messias, que havia vindo exatamente para cumprir toda a promessa de Deus. O propósito da lei, que é em Cristo, e continuaram a viver tentando obter méritos próprios ao tentar cumprir a lei. Esta questão de méritos próprios ainda continua dentro da igreja. Muitas vezes nós queremos obter coisas por méritos próprios. Queremos fazer algo para ter direito a alguma coisa vinda de Deus. É como se precisássemos de favorecer Deus ao nosso respeito. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, Paulo vai citar Moisés, ele tem feito isso aqui no capítulo 9 e 10. Ele vai no Antigo Testamento, porque ele está falando para judeu. Então ele vai lá no Antigo Testamento, que é o que o judeu tinha, para mostrar ao judeu que aquilo que ele falava já havia sido dito. Então ele vai lá citar Moisés para mostrar que ele atesta aquilo que ele estava falando. Veja, Paulo começa o versículo 5 dizendo assim, ora, Moisés escreveu. Quando ele fala Moisés, ele chama a atenção dos seus ouvintes, porque Moisés é o profeta supremo. Então Paulo vai citar uma passagem que está em Levíticos, no capítulo 18, versículo 5, que diz assim, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, e o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Percebam aqui, é interessante a palavra exposta, cumprindo-os, ou seja, Deus está falando, portanto, os meus estatutos e os meus juízos, que é o que tinha sido dado para Israel, guardareis cumprindo-os. Qual é o problema? Eles não tinham como cumprir. Então aqui já temos um problema. Eles não tinham como cumprir. Ou seja, Moisés está transmitindo a palavra de Deus, os seus estatutos, os seus juízos, dizendo que se alguém cumprir, terá então o seu galardão. É o que ele diz. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça aqui é a questão da lei e dos estatutos, decorrente da lei, viverá por ela. Ou seja, será julgado por ela. Qual o problema? É que ninguém pode cumprir a lei, porque a lei estava em Cristo. Cristo cumpriu a lei por nós. Mas isso é uma outra parte, uma outra questão, não vamos entrar nesse mérito.
Ou seja, eles seriam julgados pela lei. E vão ser julgados pela lei. Mas eles seriam condenados, porque eles não cumpriram. Então há uma condenação aqui. Porque a lei não veio para que o homem pudesse cumprir. Mas a lei veio para mostrar que o homem precisa de um Salvador. Esse é o propósito da lei. Mostrar quão pecador o homem é e, portanto, precisa de um Salvador. Então, Paulo ainda vai citar, ainda nessa passagem, uma outra passagem de Moisés que está em Deuteronômio, capítulo 30, do 11 ao 14. Eu vou ler aqui para os irmãos, para que a gente possa entender o que vem a seguir, né? Então, Deuteronômio, capítulo 30, do versos 11 ao 14, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no coração, para cumprires. É o que Paulo está a dizer aqui no versículos 6 e 7. Então, Paulo está a citar o Antigo Testamento para que o ouvinte possa estar atento ao que ele está a dizer. Volto a dizer, a igreja de Roma, que é o destinatário aqui desta carta aos Romanos, era composta em sua maioria por judeus. Então ele está a dizer ali, para que eles pudessem entender, ele faz a citação do Antigo Testamento, mostrando que o que ele está a dizer nada mais é do que a palavra já disse. Também precisamos lembrar que Paulo é um expert em Antigo Testamento. Ele foi criado, vamos dizer assim, pelo maior teólogo da época, Gamaliel. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele conhecia, ele era um profundo conhecedor, ele estava sendo preparado para ser um grande sacerdote de Israel. Então ele sabia muito bem o que é que ele estava a citar. E Paulo está citando essas passagens para exatamente chancelar o que ele estava escrevendo. Além disso, uma grande parte dos cristãos, então, como eu disse, por serem judeus, ao ouvirem falar de Moisés, dão credibilidade ao que Paulo está a dizer. Mas então, o que é que nós podemos entender de Deuteronômio 30, 11 e 14 e de Romanos 10, do 6 ao 8? Vamos aqui, então, tentar entender o que está aqui escrito. Os judeus liam e pensavam: bem, a lei, o mandamento não é demasiadamente difícil. É o que está lá em Deuteronômio. Nem longe. Então nós podemos cumprir. Ele não é demasiadamente difícil. Então nós podemos cumprir. Ele não está no céu, nem além do mar, para que precisamos que alguém nos traga. Mas está muito perto, ele está na boca e no coração. Então nós podemos cumprir. Mas Paulo dizia: vocês não entenderam completamente. É o que está escrito no versículo 3. Paulo diz assim: portanto, desconhecendo a justiça de Deus. Ou seja, séculos lendo e relendo a lei, mas eles não entenderam. Não compreenderam. Mas a lei estava perto, estava na boca. Eles talvez soubessem recitar a lei toda e estava guardada no coração, mas eles não compreendiam. Eles não entenderam o propósito de Deus. E grande parte do povo de Israel ainda não. Continua a viver ainda à espera do Messias. Então, em Deuteronômio 30, no versículo 11, o tema da mensagem de Moisés é o mandamento. Ou seja, o tema é a palavra. Mandamento, palavra de Deus.
E a palavra se refere a Cristo, que é o Verbo de Deus, ou seja, a palavra. Então percebam que eles não estão entendendo o que eles estão a ler. Então, Jesus desce dos céus, esse é quem veio dos céus, que eles achavam que não precisava, porque não é difícil, está muito perto. Então, essa expressão desceu dos céus é a palavra, mas quem é que desceu do céu? Cristo. Ou seja, Cristo desce dos céus para nos trazer a palavra da salvação. Então, não precisamos ir ao céu, porque Cristo veio até nós. Nem descer no reino dos mortos, porque ele ressuscitou por nós. Agora começa a trazer luz. Ou seja, ele está perto de nós. Por que ele está perto de nós? Porque ele ressuscitou e vivo está. Então, o que está escrito em Deuteronômio é assim que deveria ser entendido, que viria o Messias dos céus e viria trazendo palavra de salvação, e que ele levantaria do reino dos mortos, trazendo vida. É isso que nós precisamos entender como cristãos, que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou. Esse vai ser o tema, inclusive, de Paulo, quando ele vai dizer aqui que quem crer que Deus o ressuscitou, veja que interessante, Paulo vai dizer que quem creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa fé está na ressurreição de Cristo. Mas vamos chegar nesta questão. Ou seja, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, a palavra de fé, está sim disponível através do hoje conhecido Bíblia. Está disponível. E Paulo diz no final do versículo 8, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, Paulo está a dizer assim, é isso que nós estamos a pregar. O que eu prego, Paulo está a dizer, o que eu prego é exatamente isto. O que nós, como Igreja de Cristo, pregamos é exatamente isto, que Cristo veio, desceu dos céus, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. É isso que nós pregamos. Ou seja, o que Paulo fez é o que nós fazemos, e é o que a igreja faz há 2000 anos, anunciar Cristo. Anunciar a Cristo. Ninguém, nenhum pecador precisa fazer algo, não há mérito para ser salvo. Tudo o que precisa fazer é crer em Jesus Cristo. Não é demasiadamente difícil. Crer em Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer que não precisa subir ao céu e ir além do mar para encontrar a salvação. E aí, nessa retórica de Paulo, alguém podia perguntar, eu sei quem eu sou, reconheço o meu estado, reconheço que estou condenado e que nada posso fazer para mudar isto. Então, como eu posso ser salvo? Esta é uma pergunta que parece difícil. E por que ela é difícil? Porque é difícil ao homem reconhecer este estado. Reconhecer que ele é condenado, que ele não pode fazer nada para mudar a sua vida, que ele é um pecador. É muito difícil o homem reconhecer isso, que ele precisa de um Salvador. É muito difícil ao homem reconhecer essas questões. E por quê? Porque dentro de si há uma questão dele achar-se que ele não é nada disso.
que ele é uma pessoa boa, que ele faz o bem, que ele às vezes até pode ser generoso, que ele dá esmola aos pobres. Agora vamos entrar aqui na época do final do ano, muita gente, né, faz o bem, né, compartilha, dá presentes para as crianças pobres. Não é? Por que é que se faz tudo isso? Porque nós estamos à busca de méritos. Nós estamos à busca de méritos. As crianças pobres, elas estão pobres o ano todo. O ano todo elas passaram pobres, não é só em dezembro. O ano todo elas precisaram de um abraço amigo, não é só em dezembro. Mas em dezembro, parece que como uma mística, tipo assim, vou fazer o bem em dezembro e todos os meus pecados durante o ano vão ser perdoados ali, porque eu vou fazer o bem. Estás condenado, porque você não reconhece que você precisa de um Salvador. Quando Jesus pergunta ao jovem, que é chamado de jovem rico, e ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Está lá o egocentrismo, né? O que é que eu devo fazer? Qual o mérito que eu preciso ter para herdar o reino dos céus? E Jesus fala, você conhece os mandamentos? Ah, pronto. Aquele jovem ficou todo empolgado, é judeu, conheço desde a minha tenra idade, da minha infância. Com 8 anos de idade, os jovens judeus vão para as escolas bíblicas. Claro que eu conheço tudo isso. Aí ele fala, então, faz o seguinte, vai lá, dá tudo que tens aos pobres, depois segue-me. Qual foi a reação? Não, pera lá, também não é assim. Como assim? Aquilo que eu conquistei, levei anos para conquistar, agora eu vou dar para os pobres e vou seguir? Como assim? Não, pera lá. Qual foi a reação? Diz que ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Onde está o seu coração, aí está também o seu Deus. Percebem? Percebe como é que funciona isto? Paulo está a dizer para nós que nós precisamos reconhecer quem nós somos. E nós já nascemos no pecado, diz o salmista. Então, Paulo vai dizer assim, você quer ser salvo? Você quer buscar a salvação? Ele então vai dizer, no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, veja como vai ficando fácil, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ainda, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo continua a citar o Antigo Testamento. Ele reúne, ou resume, o que ele falou de Levíticos e o que ele falou em Deuteronômio. Ou seja, ele está a dizer que a salvação do homem sempre foi Cristo. E aqui eu gostava de chamar a atenção a 3 questões aqui que Paulo vai expor nestes 2 versículos aqui, o 9 e o 10. Primeira questão, nós lemos e dizemos assim, não, isso é fácil. É só confessar que Jesus é o Senhor, está confessado. Em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Bom, nem sei se ele ressuscitou, mas se é isso, creio também. Esta é o que acontece aqui, novamente, a questão do mérito. É só eu fazer isto? Não, então vamos analisar o que é que Paulo está a dizer aqui para nós. E ele começa dizendo, confessar Jesus como Senhor. Confessar. Confessar é dizer que você precisa de algo. É você confessar os seus pecados, é você confessar a sua vida, e é você confessar que Jesus é Senhor, ou Jesus como Senhor. Confessar é dizer que a partir do momento que você diz que Jesus é o Senhor, então você é servo dele. Porque lembram-se, no capítulos anteriores de Romanos,
Paulo vai dizer que ou você serve o pecado ou você serve a Cristo. Você é servo de alguém. Então agora ele está a dizer, você tem que dizer que Jesus é o seu Senhor, ou seja, você está a dizer que a partir de agora você serve a Cristo. Você é servo do Senhor. Ou seja, você agora pertence a Ele, Ele te adquiriu, Ele te comprou, Ele te resgatou. Como eu disse, Paulo já havia dito lá em Romanos 6, que agora estamos debaixo do senhorio de Cristo, porque antes estava debaixo do senhorio do pecado. E como é que Jesus faz? Ele vai e resgata você, ele paga um preço. E eu contei na altura a história de como era o resgate de um escravo. Você tinha um escravo e alguém falava, eu quero comprar o seu escravo. E ele dizia, tá bem, custa tanto. E aí você comprava aquele escravo, e agora o escravo passava a ser seu. Jesus vai comprar o escravo. Só que o pecado diz assim, o preço é a morte. Não é esse o preço do pecado? Não é isso que Paulo diz em Romanos, em Efésios? O preço do pecado é a morte. Então Jesus faz o quê? Morre. Morre por você. Ele morreu na cruz por você. Ele pagou o resgate. Só que você não é livre. Você agora pertence a Cristo. Isso é declarar que Jesus é o Senhor. Mas fique tranquilo, que Jesus diz que o fardo dele é leve. Fica sossegado. Mas você pertence a Cristo. A segunda questão, continuando aqui, diz assim, se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, tá bem, eu confesso, faço agora, passo a pertencer, entendi, eu compreendi que eu sou um pecador. É isso que é confessar, eu compreendi quem eu sou, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu preciso de um Salvador, e Cristo morreu na cruz para me resgatar, então eu preciso desse Senhor. Então, se confessares com a tua boca Jesus como Senhor, e em teu coração, boca e coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer que Deus o ressuscitou é fundamental. Ninguém pode dizer que é cristão se não crê na ressurreição de... O coração representa o que sentimos. Então, crer de coração, que Paulo está a dizer, é crer com sinceridade, com honestidade, sendo honesto a você e a Deus, sem dúvida. E se você não pode se dizer cristão, você não é salvo. Paulo está a dizer que isto é uma condição da salvação. Não é você querer ou não, é uma condição. Pastor, eu tenho dificuldade em entender isso. Pronto. Que bom que você tem dificuldade, porque a palavra pode tirar as suas dúvidas. Mas para isso você precisa buscar a Deus. E muitas vezes precisa buscar a ajuda do pastor para entender isso mais detalhadamente. Então, eu gostaria de convidar a igreja, inclusive, a ler comigo novamente Romanos 10, 9, né? Que está escrito assim, né? Vamos lá, todos juntos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação está em Cristo, e somente em Cristo. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma citação a respeito desta passagem, que ele diz assim, ressurreição é o princípio fundamental do cristianismo. Se você tirar isto do cristianismo, ele vira uma religião qualquer, moralista,
de ética, de boa vontade para com o próximo, fazer o bem para todo mundo. Ele faz algumas citações que eu não vou fazer aqui. Mas o que ele está dizendo é assim, se você tirar esta questão, o evangelho passa a ser o que muitos querem que seja, um Jesus que veio para ajudar os pobres, que veio para dar valor a algumas questões morais. É isso que nós vamos ter. Mas o evangelho não é só isso. A centralidade do evangelho é a cruz. Ele continua a dizer, é isso, a ressurreição, que faz o cristianismo diferente de todas as outras religiões, porque é baseado num milagre único de Deus há 2000 anos. Aí você pode até pensar, não, mas nós temos na Bíblia outras ressurreições, né? Né? Temos outras pessoas que foram ressuscitadas, mas qual é a diferença? Morreram. Ressuscitaram, mas morreram de novo. E agora estão à espera da verdadeira ressurreição. Mas Cristo já experimentou, ele é o primogênito. Ele já experimentou. E o fato mais importante disso é que se Jesus ressuscitou, então ele está vivo. Ele vive, ele governa. E nós precisamos entender isto, que ele o faz eternamente. E o que é que nós estamos à espera agora? Nós estamos à espera da vinda do Cristo, que vai ressuscitar os mortos para vida eterna. Então, isso é fundamental. Nós precisamos entender o que é a ressurreição em Cristo. É a concessão para a vida eterna. Cristo ressuscitou, venceu a morte, como um dia você vencerá em Cristo. A terceira questão que nós ainda vemos nesse capítulo, nesse versículo 9, é a confissão pública. Confissão pública. Paulo diz que aquele que crê no Senhor Jesus de todo o coração, né, confessa com a tua boca. Ele usa a expressão em dois momentos. No versículo 9, se tua boca confessares Jesus como Senhor, e no versículo 10, com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessar que agora você vai viver de acordo com os ensinamentos da palavra. Você não vive mais, mas Cristo vive em ti. Cristo agora é o seu exemplo. Então você vai aprender da palavra para viver de acordo com a vontade da palavra. Confessar que eras um perdido e que Cristo o achou e salvou. Confessar que na cruz Jesus nos salvou através do derramar do seu sangue. Em breve, querendo Deus, alguns irmãos aqui vão passar pelo batismo agora em dezembro. E o que é que eles vão fazer? Confessar. É o que nós chamamos de profissão de fé. Eles vão confessar estas coisas. Vão confessar que eles creem que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles vão crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Eles vão confessar essas coisas. E os irmãos que vão estar aqui vão ouvir. Paulo está dizendo que é necessário confessar. Ou seja, é pública. Nós não fazemos as coisas em secreto. É pública. Eu tenho dito aqui que eu considero o batismo, a confissão de fé, o momento auge da pregação. Quando pecadores se arrependem, são salvos e então são batizados. Não pode escapar dessa trajetória. Porque o batismo, para nós, cristãos protestantes, representa a profissão de fé. É você anunciar para as pessoas que agora você tem uma nova vida em Cristo. Por fim, Paulo termina esta sessão no versículo 11, dizendo que todo aquele que nele crê não será confundido. E ele usa de novo uma citação que está em Isaías 28:16.
Ou seja, Deus já havia deixado essa mensagem de salvação. Mas os judeus não compreenderam. Tudo estava escrito. Todo que crer em Cristo não será confundido. Esta palavra confundido quer dizer não ficará confuso, não terá dúvidas, envergonhado, embaraçado, não fugirá. Ele não será confundido. Ou seja, quem crer tem a garantia da vida eterna e no dia do juízo será justificado diante de Deus e viverá eternamente em Cristo. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus ressurgiu de entre os mortos e confessar com a sua boca, viverá eternamente com Cristo. Meus irmãos, eu quero então pontuar aqui rapidamente 4 ou 5 lições que nós podemos tirar daqui. A primeira é a forma da salvação sempre foi a mesma. Começou em Gênesis 3,15, quando há a promessa da vinda do Messias. Moisés previu, e Paulo o que está a fazer agora aqui é confirmando o que Moisés havia predito. Não há 2 povos, povo de Israel e a igreja. Não há 2 povos, mas um só povo, a igreja, desde sempre, desde a eternidade. Segunda lição, o Velho Testamento, já dissemos isso várias vezes, é a sombra do Novo. O Velho previu, o Novo cumpriu. A forma de ler o Antigo Testamento é do ponto de vista de Cristo. Às vezes eu falo, quando estou aqui a ensinar ou dar uma lição, eu falo, você lê o Antigo Testamento, lê uma passagem do Antigo Testamento, um capítulo, um versículo ou um livro, e ali você tem que enxergar Cristo. Enxergar Cristo. Porque ele precisa estar ali. Ele já falava de Cristo e da sua vinda, o Antigo Testamento. Terceira lição, pregamos a Cristo na sua obra completa. Ele veio ao mundo, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou. E se ressuscitou, está vivo. E se creres nisso de todo o seu coração, então serás salvo. Quarta questão, ou quarta lição. Nós também podemos perceber que a salvação produz uma transformação no caráter e no coração do homem. E agora ele, nascido de novo, pois morreu para o pecado, ele sente o seu coração pulsar, e os seus lábios trêmulos confessam e professam sua fé no Senhor. É o momento mais emocionante do auge da nossa salvação, quando nós estamos sendo batizados. Uns choram, outros riem, mas é um momento único, um momento ímpar. A salvação produz essa nova vida com Cristo. A quinta questão é que quando Paulo diz que se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, ele quer dizer que você precisa entender tudo isso, porque se ele ressuscitou é porque ele morreu, e se ele morreu é porque ele viveu. Então nós precisamos fazer o processo para trás, para entender exatamente o plano da salvação. Isso nós podemos um outro dia falar, mas é necessário creres nisso. Então, quando lhe perguntarem como você sabe que é salvo, ou ainda como alguém pode ser salvo, a resposta está dada por Paulo aqui nos versículos 9 e 10. Se você crer, então serás ou és salvo. A pergunta: você crê? Essa é a pergunta. Você já havia pensado nisso? Você já fez essa declarar com seus lábios a Jesus como Senhor e Salvador? Você precisa fazer isso. Porque isso é imperativo diante da salvação. E se literalmente um dia você quer estar em Cristo e com Cristo, então você precisa ser salvo. Mas atenção, ser salvo não quer dizer que você diz, eu sou salvo. É você entender o plano da salvação na sua vida.
E a partir desse entendimento você dizer: eu preciso desse Cristo na minha vida. Porque a minha vida está toda errada. Minha vida está cheia de pecados. Eu preciso de um Salvador. Porque senão a minha condenação eterna está traçada. Todo homem sem Cristo está condenado eternamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela palavra, Senhor, que foi nos trazida hoje. Que o Senhor agora fale de uma forma especial ao coração daqueles que estão aqui nesta manhã e que ainda não compreendem ou que não compreendiam o momento salvador de Cristo, como Cristo nos salva, Senhor. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa estar falando ao coração daqueles que estão em dúvida, daqueles que têm alguma dificuldade em crer, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o Senhor, para que eles possam ter o pleno conhecimento do Senhor. Amém e graças a Deus.